Do século passado, há inúmeros casos de pessoas desaparecidas que transcenderam os limites da tragédia individual para se tornarem mistérios duradouros, que não apenas deixaram famílias em busca de respostas, mas continuam desafiando os melhores investigadores. Número 20. À primeira vista, essas fotos de chineses batendo gongos e acenando com vassouras e espantalhos podem parecer um festival, mas, na verdade, são lembretes de uma política míope, com consequências devastadoras. No fim dos anos 1950, a China buscava virar superpotência com o grande salto adiante. O objetivo era industrializar o país, aumentar a produção agrícola e tirar as pessoas da pobreza. Mas, em fevereiro de 1958, o governo também lançou uma campanha de saúde pública chamada Eliminação das 4 Pragas. Os alvos eram ratos, mosquitos, moscas e pardais. Os 3 primeiros foram alvo por espalharem doenças. Os pardais foram alvo por comerem grãos. Autoridades estimaram que um pardal consumia até 2 quilos de grãos por ano. Com fazendas coletivizadas e pressionadas a produzir mais, os pássaros foram vistos como ameaça à produção. Todos foram incentivados a eliminá-los. Cartazes mostravam crianças com estilingues atacando pássaros, enquanto grupos escolares e comunidades inteiras aderiam à campanha. Ninhos eram derrubados, ovos esmagados, e quando não alcançavam os pássaros, pessoas se reuniam embaixo, balançando bandeiras e batendo gongos para impedir que pousassem. Vários pássaros ficaram tão cansados e assustados que caíram do céu. Um caso conhecido foi o da Embaixada da Polônia, que proibiu a entrada de caçadores de pardais em sua propriedade. Em resposta, pessoas cercaram o prédio com tambores e, após 2 dias, tantos pássaros morreram que funcionários da embaixada precisaram removê-los com pás. A campanha quase exterminou os pardais em partes da China, mas o resultado foi desastroso. Os pardais comiam grãos e também insetos, principalmente no verão. Sem eles, pragas como gafanhotos e brocas do arroz se multiplicaram e destruíram mais plantações do que os pássaros destruiriam. O tempo seco agravou os danos. As autoridades perceberam o erro e trocaram os pardais por percevejos vermelhos na campanha das 4 pragas, mas o dano já estava feito. Os insetos seguiram devastando plantações, causando fome, doenças e muitas mortes. Depois, a China importou pardais da Rússia e outros países para recompor a população de pardais. E hoje, os pardais estão novamente na China, mas a campanha continua sendo um alerta sobre o que acontece quando as pessoas subestimam a natureza. Número 19. Craig Steve Keener nasceu em 9 de maio de 1961. E em 2004, ele era casado e morava no Missouri. Além disso, pouco se sabe sobre seu passado e história pessoal. Os próximos registros são de seu desaparecimento repentino, que deixou a família devastada na busca por um ente querido. Foi no dia 3 de março de 2004 que o homem de 42 anos foi até na altura do número 700 da Fremont Street, em Washington, Missouri, para visitar sua mãe. Após algumas horas de visita, Craig saiu da casa de sua mãe e disse a ela que iria pular no rio para se divertir. Ele ligou para a esposa e disse o mesmo. O rio mencionado por ele era o Missouri, a cerca de 800 metros a nordeste da Fremont Street. Craig deixou todos os seus pertences pessoais com sua mãe e saiu, mas não se sabe se ele realmente chegou ao rio ou se realmente pretendia ir até lá. Ninguém o viu ou ouviu desde então. Quando ele não voltou naquela noite, seu desaparecimento foi imediatamente comunicado ao Departamento de Polícia de Washington. Ao perceber o possível perigo ao homem desaparecido, começaram buscas imediatas, mas as autoridades não encontraram nenhum vestígio dele. As circunstâncias do desaparecimento dele são incertas e o paradeiro de Craig segue desconhecido. Desde então, as autoridades o consideram desaparecido e em risco, e o caso segue sem solução. Apesar de apelos ao público por informações, nenhuma pista surgiu e a família ficou de coração partido com a situação. Craig Keener foi descrito com cabelo castanho e olhos azuis. Ele tem 1,65 m de altura e pesa cerca de 61 quilos.
Ele tem tatuagens no pulso e ombro direitos e em outras áreas. Segundo a mãe do desaparecido, ele usava calça jeans azul, moletom turquesa e chapéu bege quando foi visto pela última vez. Informações sobre o paradeiro dele podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Washington pelo telefone 63693011050. Número 18. Esta foto de uma encosta nas águas geladas da costa da Groenlândia é uma das últimas imagens tiradas antes do desastre atingir a expedição da qual ela fazia parte. Tirada em 1909, o capitão e o engenheiro dela só voltariam para casa 3 anos depois. O navio pertencia ao explorador do Ártico, Einar Mikkelsen. Mikkelsen era fascinado por navegação e exploração polar desde jovem. Ele já tinha uma expedição bem-sucedida ao Polo Norte em seu currículo quando partiu a bordo do navio Alabama em 1909. Essa expedição tinha um objetivo bem mais sério. Quase 20 anos antes, o explorador americano Robert Peary afirmou ter explorado a região mais ao norte do globo. Ele afirmou que existia um canal, apelidado de Canal Peary, que separava o nordeste da Groenlândia do restante da ilha. Em 1906, Ludwig Magnus Ericsson partiu para liderar uma expedição que iria mapear as linhas costeiras da Groenlândia e determinar a verdadeira natureza da ilha. Durante a expedição, a equipe principal composta por Ericsson e mais 2 membros se perdeu. O objetivo de Mikkelsen, em 1909, era encontrar esses documentos e descobrir qual destino havia recaído sobre os exploradores anteriores. A expedição iniciou com 7 pessoas, incluindo Mikkelsen. Durante uma parada na Islândia, um membro foi substituído. Eivor Iverson juntou-se à equipe tão tarde na expedição que não pôde se despedir de seus entes queridos. A tripulação do Alabama chegou à ilha Shannon, no extremo norte da Groenlândia, antes que o navio ficasse preso no gelo. Não foi totalmente inesperado. Após um longo inverno, Mikkelsen queria avançar no território em busca do marco de pedras onde acreditava estarem os documentos. Inicialmente, a equipe era composta por 5 homens, com 2 permanecendo no Alabama. Após a primeira etapa, só Mikkelsen e Iverson não voltaram ao navio. Os 2 homens continuaram em frente. Em maio, eles encontraram o marco de pedras com as últimas mensagens da expedição de Ericsson. Ficou imediatamente claro qual era o problema. Ericsson havia confiado em mapas feitos por Robert Peary, que estavam completamente incorretos. O mais importante é que o canal de Peary não existia. Com essas informações, Mikkelsen e Iverson voltaram ao Alabama. A jornada foi difícil e eles precisaram abandonar quase todos os pertences ao tentar voltar. Ao retornarem, viram que o navio fora destruído pelo gelo e o restante da tripulação já havia partido. Mais tarde, souberam que a tripulação foi resgatada por um navio que passava, deixando o capitão e engenheiro para trás. Mikkelsen estava preparado para isso. Na verdade, ele deixou uma mensagem com o restante da tripulação, dizendo que se eles não conseguissem voltar, não era para se preocuparem. Ele presumiu que eles conseguiriam pegar carona em um navio que passasse. Enquanto construíam um abrigo com os restos do Alabama, os 2 homens acreditavam que o resgate chegaria em breve. Foram 2 invernos até que algum navio passasse por ali. Quando isso aconteceu, os 2 homens estavam em um estado tão horrível que um dos possíveis salvadores correu de volta para seu navio, achando que eles eram loucos. Sobreviveram com suprimentos de expedições anteriores e cuidando de filhotes de lebres para manter a sanidade. Os 2 homens foram recebidos como heróis na Dinamarca. Para Iverson, foi o fim de sua carreira de aventureiro. Mas Mikkelsen continuaria explorando a região do Ártico, viajando de volta à Groenlândia várias vezes antes de falecer aos 90 anos de idade. Número 17. Mary Denise Lantz nasceu em setembro de 1964. Em 2004, ela morava em Marshall, Michigan, com a família e 2 filhos adultos. Nesse mesmo ano, seus pais se mudaram e foram morar na Califórnia. Anita queria que a filha se mudasse para o oeste com eles, mas ela preferiu ficar em Michigan enquanto se preparava para ser avó.
Aos 39 anos, ela morava em um apartamento na altura do número 1200 da Arms Street, em Marshall. Ela morava lá com seu noivo Christopher Luke Pratt. 2 dias após seus pais se mudarem para a Califórnia, Mary desapareceu de casa após discutir com Christopher. Ela foi vista pela última vez entre 22 horas e 22 horas 30 do dia 12 de março de 2004. Segundo seu noivo, ela avisou que faria uma caminhada e ele a viu indo em direção ao estacionamento do condomínio. Em seguida, ela desapareceu na escuridão. Mary não voltou para casa naquela noite e não foi mais vista, nem deu notícias desde então. 2 dias após ela ter sido vista pela última vez, Christopher ligou para a família da noiva na Califórnia, perguntando se ela estava lá. A ligação preocupou a família, que não via Mary desde que saíram de Michigan. O alerta fez o irmão da desaparecida procurar o departamento de polícia de Marshall e registrar o caso. As autoridades logo iniciaram uma investigação que os levou ao apartamento que Mary dividia com o noivo. Lá, eles descobriram que ela deixou para trás suas chaves, celular, anel de noivado, roupas e seu Dodge Durango ao sair. O que faltava em casa era a bolsa de malha branca que Christopher diz que ela levou naquela noite. Desde aquela noite, nenhuma conta de Mary teve atividade. Os investigadores examinaram horas de imagens de câmeras de segurança. Uma delas, na Marshall Party, filmou Mary às 18h30. No dia 12 de março, horas antes do desaparecimento, a família contratou um detetive particular que descobriu que Mary foi à loja de festas antes de encontrar o noivo em um salão próximo. Testemunhas teriam ouvido o casal discutir e ambos saíram logo após. Ela supostamente fez planos para se encontrar com uma amiga naquela noite, mas quando essa amiga veio buscá-la, Christopher insistiu que Mary não estava mais disponível. A polícia utilizou unidades caninas que conseguiram rastrear o cheiro até um hotel próximo. Mas fora isso, nada foi encontrado. Christopher deixou de falar com a polícia e, após o sumiço da noiva, foi condenado por outras acusações não ligadas ao caso dela. Ele foi solto em liberdade condicional em 2013, após cumprir apenas 6 anos por ato criminoso, violência doméstica, cárcere privado e adulteração de dispositivo de comunicação. Ele foi considerado pessoa de interesse, mas não foi apontado como suspeito nos relatórios oficiais. Suspeita-se de crime no desaparecimento de Mary Lands, que continua desaparecida. Ela foi classificada como desaparecida em situação de risco e o caso segue sem solução. A mulher de 39 anos tinha cabelo e olhos castanhos, media cerca de 1,68 metros e pesava 73 quilos. Ela tinha as orelhas e o umbigo furados. Ela tem uma cicatriz no braço esquerdo devido à vacinação contra poliomielite e dizem que usava óculos de leitura marrons. O lóbulo da orelha direita dela está rasgado e, segundo relatos, foi vista pela última vez com blusa azul de uniforme hospitalar estampada com ursinho ou Bob Esponja, calça azul escura, tênis sem cadarço, jaqueta marrom e bolsa branca de tela. Informações sobre o paradeiro dela podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Marshall pelo telefone 269-7812-596. Número 16. Greenpeace é conhecido por seus protestos contra várias práticas prejudiciais ao meio ambiente ao redor do mundo. Quando esta foto foi tirada, em 1981, o grupo de campanha ainda era novo e havia se tornado recentemente o Greenpeace Internacional. Mas os ativistas já estavam trazendo à tona práticas perturbadoras que continuam prejudicando nossos oceanos até hoje. A embarcação na foto é o Jane, navio de despejo fretado anualmente pelo Reino Unido. Desde os anos 40, o Reino Unido e outros países nucleares ao redor do mundo vêm despejando barris de lixo nuclear no oceano. Entre 1946 e 1990, cerca de 200 mil barris foram despejados somente no Oceano Atlântico. Esse lixo veio da produção de armas nucleares, usinas de energia e também da indústria médica, onde fontes nucleares eram usadas em tecnologias de imagem. As centenas de milhares de barris não incluíam o escoamento terrestre ou vazamentos acidentais. Inicialmente, a indústria nuclear descartava esse lixo sem restrições.
Só em 1972 é que as primeiras convenções regulando o descarte de resíduos foram implementadas. A Convenção de Londres sobre Despejo foi um tratado global que proibiu o despejo de resíduos radioativos de alto nível no oceano. Resíduos de baixo e médio nível continuaram permitidos. Esse lixo nuclear ainda poderia ser perigoso e conter isótopos radiotóxicos e persistentes. Ele era descartado a poucas centenas de milhas da costa da Cornualha. Era algo que, se o público soubesse, definitivamente teria causado indignação, mas a prática não era bem divulgada. Isso era algo que o Greenpeace queria mudar. Desde 1978, manifestantes passaram a confrontar navios como o GEM. No primeiro confronto, o bote do Greenpeace foi destruído por um barril que poderia conter lixo nuclear. Depois, marinheiros usaram mangueiras de incêndio para encher o bote de água ou criaram gaiolas nas plataformas para evitar a aproximação de barcos. O Greenpeace enfrentou cada desafio. O confronto chamou a atenção do público para o despejo, mas o trabalho mais eficaz não recebeu tanta publicidade. Os marinheiros do GEM e de outros navios de despejo podiam alegar que apenas cumpriam a lei. Somente após esforço contínuo para mudar a Convenção de Londres sobre despejo, a disposição de resíduos nucleares nos oceanos foi proibida. Em 1983, as partes da Convenção de Londres pediram moratória ao despejo de resíduos radioativos e reuniram um painel de especialistas para avaliar as medidas necessárias. Ficou claro que até resíduos nucleares de baixo nível podem prejudicar o meio ambiente. Mas só em 1993 é que o processo foi realmente proibido. Número 15. Entusiasta das atividades ao ar livre, caminhante experiente, major-general aposentado da Força Aérea. Esses títulos resumem a vida de William Neal McCasland, engenheiro astronáutico e ex-comandante do Laboratório de Pesquisas da Força Aérea. Durante sua carreira militar, William foi designado para o Pentágono em 2007, onde dirigiu a seção de aquisição espacial dentro do escritório sob o secretário da Força Aérea. Em 2009, ele foi promovido a diretor de programas especiais no Escritório de Defesa para Aquisição, Tecnologia e Logística. Nessa função, ele tinha plena visibilidade sobre as informações mais sensíveis dos Estados Unidos, incluindo conhecimentos, programas e capacidades confidenciais. Por seus serviços, William recebeu várias condecorações, como Estrela de Serviço de Bronze, Ramos de Carvalho, Fita de Especialista em Tiro e Prêmio de Unidade Meritória Conjunta. Após a carreira militar, William passou a atuar como diretor de tecnologia na Applied Technology Associates. Seu local de trabalho fica em Albuquerque, Novo México, onde ele também reside. William desapareceu no início deste ano e está listado entre 11 cientistas que desapareceram inexplicavelmente desde meados de 2024. Todas essas pessoas desaparecidas têm autorizações de segurança altas, o que torna seus sumiços ainda mais preocupantes. De acordo com relatos oficiais, o homem de 68 anos saiu de sua casa em Albuquerque na manhã do dia 27 de fevereiro de 2026, deixando para trás vários de seus pertences pessoais, incluindo seus óculos de grau, dispositivos vestíveis e seu celular. Ele não foi visto ou ouvido desde então. No mesmo dia, o departamento do xerife do condado de Bernalillo, Novo México, emitiu um alerta de desaparecimento de pessoa vulnerável referente a William. Relatórios indicam que não se sabe para onde ele estava indo ou o que ele poderia estar vestindo quando saiu. Ao revistar a casa, investigadores notaram a falta de itens como botas de caminhada, mochila vermelha, carteira, revólver calibre 38 e coldre de couro. Uma busca foi iniciada na área, incluindo os penhascos e cânions ao redor da casa, vasculhados por helicópteros com câmeras infravermelhas. As equipes sobrevoaram a área à noite, esperando que sua tecnologia detectasse sinais de calor. Porém, o calor da primavera deixou o terreno desfavorável para eles. A montanha inteira estava iluminada, dificultando diferenciar o calor das rochas do calor do corpo de uma pessoa. Apesar dos esforços, nenhum sinal de William foi achado.
8 dias depois, investigadores acharam um moletom cinza da Força Aérea dos Estados Unidos perto da casa onde William teria sumido, mas a família ainda não confirmou se era dele. Com base no que investigaram, as autoridades não podem dizer por que ele escolheu sair de sua residência ou se alguém esteve envolvido. Também analisaram horas de imagens de câmeras de segurança, mas isso não ajudou. Registros oficiais indicam que William enfrentava confusão mental e uma condição médica não especificada ao desaparecer. Foi por causa disso que ele se afastou de vários grupos, a maioria deles de base científica. Apesar de possível declínio cognitivo, William era visto como o mais inteligente da sala e também muito capaz. Seu desaparecimento não era nada do feitio dele. Desde abril deste ano, esses desaparecimentos são investigados pela Casa Branca como parte de uma ampla apuração sobre eventos envolvendo figuras com alta autorização de segurança desaparecidas, a maioria ainda sem solução. Por questões médicas, autoridades demonstram preocupação com sua segurança. William McCaslin foi visto pela última vez em Quail Run, por volta das 11 horas do dia 27 de fevereiro, seguindo para destino desconhecido. O homem de 68 anos foi descrito como caucasiano, de olhos azuis e cabelo branco acinzentado. Ele tem 1,80 m de altura e pesa cerca de 73 quilos. Ele também é conhecido por usar óculos de grau. Informações sobre o paradeiro e as circunstâncias deste caso podem ser direcionadas à unidade de pessoas desaparecidas pelo número 15054687070. Número 14. Os bombeiros descreveram as cenas no Kuwait em 1991 como algo semelhante ao Inferno de Dante, e fotografias da época confirmam essa avaliação. Colunas de fumaça preta subiam ao ar, bloqueando tanto o sol que a temperatura no Kuwait era visivelmente mais baixa do que nas áreas ao redor. Só as chamas alaranjadas iluminavam a escuridão. Mesmo sem incêndios ativos, o óleo fazia os trabalhadores parecerem vítimas de filmes de terror. Os incêndios nos poços de petróleo do Kuwait foram um dos maiores desastres ecológicos da história. Diferente do desastre de Chernobyl ou do ciclone Bola, os incêndios no Kuwait foram intencionais. Os incêndios iniciaram no fim da Guerra do Golfo em 1991. Meses antes, o exército iraquiano havia invadido o Kuwait e ocupado o país por 2 dias. A invasão foi prontamente condenada e uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos foi enviada para combatê-la. Em fevereiro de 91, as forças terrestres da coalizão avançaram para o Kuwait e as tropas iraquianas logo recuaram. Mas ao fazerem isso, eles incendiaram o local, deixando uma cena de horror para os inimigos. Um dos principais motivos da guerra foram os ricos campos de petróleo do Kuwait. Agora, os campos que trouxeram tanta riqueza ao país estavam em chamas. Mais de 600 poços de petróleo foram incendiados e vários outros destampados, liberando petróleo no ambiente. A área ao redor dos poços tinha minas, tornando ainda mais perigoso para quem tentasse apagar os incêndios. Enquanto os especialistas tentavam avaliar o trabalho que precisava ser feito, eles estimaram que levaria anos para que todos os poços de petróleo fossem tampados e os incêndios apagados. O trabalho teria que ser ainda mais adiado para garantir que os poços estivessem o mais seguros possível para que os bombeiros pudessem atuar. Poucos meses após os incêndios começarem, equipes de bombeiros do mundo todo chegaram ao Kuwait. Eram treinados para o trabalho e tentaram reverter os danos. O primeiro incêndio nos poços de petróleo foi apagado no início de abril. Os bombeiros precisavam manobrar pelo petróleo, que causava queimaduras químicas, pela fumaça densa que tornava quase impossível enxergar, e por um terreno coberto por bandeiras marcando minas enterradas. O progresso foi lento, mas aos poucos os bombeiros se especializaram nesse trabalho. Reduziram as estimativas de anos de trabalho. O último poço foi fechado em novembro de 1991. Parte da destruição foi transmitida para o mundo todo. Imagens da NASA mostraram a extensão dos incêndios, com faixas pretas de fumaça se espalhando pelo deserto.
Ainda mais, danos foram causados ao próprio Golfo, onde incontáveis barris de petróleo vazaram para a água. Imagens de aves e outros animais lutando no petróleo circularam na mídia. As pessoas queriam ajudar os animais, mas pouco podia ser feito após as aves serem cobertas de petróleo. O fechamento dos poços e a extinção dos incêndios foram considerados uma grande vitória e um dos maiores eventos multinacionais. Conquistas, mas o dano ecológico persistiu após a saída dos bombeiros. Número 13. O caso da pobre Soa Swaher é um dos muitos casos de desaparecimento sobre os quais há poucas informações, levando o caso a um impasse e forçando os investigadores a depender apenas da ajuda do público, que por sua vez depende das informações fornecidas. O caso de Soa traz apenas informações básicas. Não se sabe muito sobre sua origem, criação, raízes ou vida pessoal. O público recebeu uma descrição da aparência da mulher desaparecida e uma linha do tempo básica dos eventos até seu desaparecimento. A falta de informações não muda que ela é uma pessoa desaparecida, cujo caso merece ser ouvido. Foi em 12 de março de 2002 que Pur, que tinha 22 anos na época, foi vista pela última vez em Minneapolis, Minnesota. Não se sabe ao certo sob quais circunstâncias ela estava naquela área ou se era residente ali, mas foi dali que ela desapareceu e nunca mais foi vista ou ouvida. Uma semana após seu desaparecimento, seu veículo sem descrição foi encontrado abandonado. Não informaram onde ou como o veículo foi achado, mas a mulher desaparecida não estava dentro ou perto dele. A linha do tempo do caso Pur termina com a descoberta do veículo, enquanto o Departamento de Polícia de Brooklyn Center segue investigando apenas com pistas. Os investigadores não podem afirmar com certeza o que ela vestia quando desapareceu, mas atualmente ela teria 46 anos e está desaparecida há 24 anos. Ela foi descrita como asiática, com cabelo preto e olhos castanhos no desaparecimento. Ela tinha entre 1,45 metros e 1,50 metros de altura e pesava entre 50 e 54 quilos, e disseram que ela tinha uma tatuagem de delineador azul nas pálpebras inferiores, com cabelo um pouco mais comprido que os ombros na época. Informações sobre o desaparecimento e o paradeiro dela podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Brooklyn Center pelo telefone 763-569-3333. Número 12. Em maio de 1945, um fotógrafo tirou uma série de fotos mostrando tropas dos Estados Unidos examinando obras de arte de valor inestimável que haviam sido reunidas e armazenadas de forma nada cerimoniosa. As imagens podem parecer o começo da montagem de uma exposição de arte, mas registram só a ponta do iceberg de um dos maiores crimes contra a arte da história. Os homens nas fotos eram da 101ª Divisão Aerotransportada. Após o dia D, a divisão avançou até a Baviera, na fronteira entre a Alemanha e a Áustria. Foi aqui que eles encontraram, escondido em uma caverna, na encosta de uma montanha, perto de Königssee, os restos de uma coleção de arte reunida por um dos homens de mais alta patente do governo alemão. Hermann Göring foi o segundo homem mais poderoso da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ao assumir o poder, Hermann Göring criou a polícia secreta responsável por atrocidades contra adversários políticos de seu partido. Depois ele lideraria a Força Aérea Alemã. Ao fim da guerra, Hermann Göring foi condenado por crimes de guerra e contra a humanidade nos julgamentos de Nuremberg. O roubo de obras de arte não era o pior de seus crimes, mas simbolizava a tentativa do partido de controlar a história e se mostrar culturalmente superior. Também foi o primeiro passo nos ataques a comunidades consideradas indesejáveis, especialmente a população judaica na Alemanha e nas áreas ocupadas. A partir de 1933, obras de arte e itens de importância cultural foram saqueados de famílias judaicas. Às vezes, eles eram simplesmente confiscados. Em outras ocasiões, famílias judaicas eram obrigadas a colocar suas obras de arte em leilão. Muitas obras de arte, principalmente as modernas, foram destruídas, enquanto outras foram levadas e mantidas por oficiais alemães de alta patente.
Göring foi um dos maiores beneficiários desse saque. Ao longo de uma década, ele adquiriu inúmeras peças de arte roubadas de toda a Europa. Durante a guerra, ele andava por museus em áreas ocupadas e escolhia as peças que queria. A maioria dessas obras ficava guardada em Carron Hall. A coleção era tão grande que muitos itens apenas eram empilhados e nem exibidos. Apesar da vasta coleção, Göring mantinha registros precisos da origem de cada peça, às vezes anotando de quais famílias foram roubadas. Ao perceber que a guerra não lhe favorecia, Göring tomou uma medida drástica para proteger sua coleção de arte dos aliados. A coleção foi embalada e enviada de trem para a Baviera. Algumas peças ficaram nos vagões usados no transporte, outras foram escondidas em uma caverna. Milhares de pinturas roubadas, incluindo obras de Rubens e Rembrandt, faziam parte da coleção, assim como estátuas e outras obras de arte. Após retirar a maioria dos tesouros, Göring ordenou a destruição de Carron Hall, antes da chegada dos soviéticos ao estado. Parte da coleção saqueada ficou no prédio destruído e ainda estava nos escombros quando os soviéticos chegaram. Muitas obras de arte foram danificadas irreversivelmente. Após encontrar o esconderijo na Baviera, iniciou-se a devolução das obras de arte aos verdadeiros donos. Esse trabalho continua até hoje, como ocorre com muitas obras de arte saqueadas nas décadas de 1930 e 1940. Em alguns casos, encontrar o legítimo proprietário é difícil, especialmente com tantas famílias dizimadas na guerra. Número 11. Hatis Trubiscioglu nasceu na Turquia em 1977 e se mudou para o Canadá com sua família em 1993. Ela se casou jovem, mas esse casamento logo terminou. Ela casou de novo anos depois, mas também não durou. Mesmo com relacionamentos fracassados, ela continuou buscando o amor. Foi em 2008, em uma festa de Natal, que ela se apaixonou por Risa Kossa, de 29 anos, que conheceu naquele dia. Eles logo iniciaram um romance, e nos meses seguintes, Hatis viajou várias vezes para Nova York, onde Risa vivia. Na época em que o casal ficou noivo, descobriu-se que Risa era casado com uma americana chamada Winsome Angela Perez. Disseram a Hatis que eles estavam se divorciando. Não está claro se isso é verdade. Seria no ano seguinte, em 2009, que a jovem de 32 anos desapareceria enquanto ia para Nova York visitar seu namorado à distância, que era originalmente da Turquia. Hatis deixou a casa da família em Toronto, Canadá, em 13 de junho para se encontrar com Risa e passar alguns dias com eles. Ela foi vista pela última vez em seu Toyota Corolla marrom 2007, dirigindo na Bloor Street West com a Lansdowne Avenue, em Toronto. Ela nunca mais voltou ao Canadá, nem foi vista ou ouvida. Vários dias após sua partida, no dia 21 de junho, um veículo abandonado foi encontrado no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. O carro era um Toyota Corolla com placa de Ontário. Era da mulher desaparecida, e após o registro de seu desaparecimento, as autoridades iniciaram imediatamente a investigação do caso. Eles investigaram contas bancárias, registros de celular e Facebook, todos sem uso desde seu desaparecimento. Descobriu-se que uma passagem aérea para a Turquia foi comprada em nome dela no dia em que seu carro foi achado no aeroporto. A mulher desaparecida não embarcou nesse voo nem em outro, e não há registro de sua entrada na Turquia. Risa, imigrante turca e soldadora em uma fábrica de aço em Long Island, deixou os Estados Unidos logo após seu desaparecimento em 30 de julho. Ele viajava para seu país natal com passagem só de ida. A esposa dele, Angela, desapareceu na mesma época. Curiosamente, o carro de Angela também foi achado abandonado no mesmo aeroporto que o de Hatis, 4 meses após seu marido ir para a Turquia. Ela foi encontrada depois em circunstâncias infelizes, levando a polícia a apontar Risa Kossa como pessoa de interesse nos desaparecimentos dela e de Hatis, com suspeita de crime. Mas o possível suspeito já faleceu. Os investigadores não acham que Hatis tenha deixado Nova York, mas não há pistas sobre seu paradeiro.
O desaparecimento dela segue sem solução, sendo considerada desaparecida e em perigo. Ela é uma mulher caucasiana, de cabelo preto até os ombros e olhos castanhos. Ela mede 1,55 m de altura e pesa cerca de 59 quilos. Dizem que ela tem uma cicatriz na bochecha esquerda e foi vista pela última vez de calça e camisa brancas e salto alto preto. Informações sobre o desaparecimento de Adas podem ser direcionadas à unidade de pessoas desaparecidas da Polícia de Toronto pelo telefone 416808711. Dicas também podem ser compartilhadas online em 222tips.com ou na página do Facebook do Serviço de Polícia de Toronto. Número 10. Em 1931, um dos gangsters mais notórios da história dos Estados Unidos foi a julgamento. Não foi por nenhum dos crimes violentos que ele é conhecido por ter cometido, nem mesmo por contrabando de álcool na era da lei seca. Foi por sonegação de impostos. Fotos do julgamento de Al Capone viraram ícones daquele período da história americana, mas uma delas pareceria quase cômica, sem o contexto da imagem. Em 1931, Capone já era conhecido como um dos homens mais perigosos de Chicago. 6 anos antes, ele foi promovido a chefe da máfia Colosimo depois que John Torrio se aposentou. O principal negócio da gangue era a fabricação e distribuição de cerveja e destilados numa época em que cuja venda era ilegal. Era um negócio lucrativo, com muita concorrência a enfrentar. Capone lidava com a concorrência da forma mais violenta possível. Ele não estava sozinho nesses atos horríveis, mas a brutalidade de Capone e seus homens o destacou dos demais. Capone também se envolvia em jogos de azar ilegais e já foi citado como dono de pelo menos uma casa de apostas. Mas mesmo que os crimes de Capone fossem geralmente conhecidos, colocá-lo atrás das grades por eles era uma tarefa difícil. Testemunhas misteriosamente desapareciam ou perdiam a vida. Aqueles que conseguiam sobreviver, de repente, não conseguiam se lembrar dos detalhes. As evidências se perdiam, impossibilitando que a promotoria apresentasse o caso. O governo buscava qualquer forma de tirar esse criminoso perigoso das ruas. Em 1929, a Unidade Especial de Inteligência do Tesouro dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre os ganhos de Capone. Capone levava uma vida luxuosa, gastando centenas de dólares em lenços, o que hoje equivaleria a milhares. Eles talvez não provassem que ele obteve o dinheiro ilegalmente, mas podiam provar que não pagou impostos. O julgamento de Capone, em 1931, consistiu, em grande parte, na promotoria tentando provar que Capone havia ganho o que possuía, o que envolveu ex-caixas de suas casas de jogos e funcionários de bancos testemunhando contra ele. A defesa baseou-se principalmente no argumento de que Capone era um mau apostador e perdia todo o seu dinheiro nas corridas de cavalos. Se o julgamento tivesse sido anônimo, provavelmente não teria atraído muita atenção, mas o nome Al Capone fez com que jornalistas e fotógrafos se interessassem pelo caso. Diversas fotos foram feitas no julgamento. O próprio Capone não parecia ter nenhum problema em ser fotografado, virando-se para as câmeras e até sorrindo. Mas alguns de seus associados não estavam tão animados. Uma das fotos mais icônicas do julgamento é a dos bancos reservados ao público. Há fileiras de homens sentados escondendo o rosto da câmera. Esses homens eram mafiosos que apoiavam Capone, mas não queriam evidências duradouras da associação. As fotos do julgamento mostram o contraste entre os gangsters conhecidos como Capone, que parecia achar que era imune a ser processado, e o submundo sombrio, onde a maioria dos criminosos tentava ficar longe dos holofotes. Após uma troca de júri de última hora, Capone foi considerado culpado em apenas 6 das 23 acusações feitas contra ele, e isso foi suficiente para lhe dar uma sentença de 11 anos de prisão, sendo que ele seria libertado após apenas 8 anos por motivos de saúde. Número 9. Pouco se sabe publicamente sobre o histórico e a vida pessoal de Chastity Reed. Ela nasceu em 22 de agosto de 1978 e era residente de Little Rock, Arkansas, em 2002. Ela é muito querida pela família e próxima dos primos.
Amigos e familiares às vezes a chamavam de Puton como apelido. Foi mencionado que ela tem uma condição médica, mas não foi especificada qual. A história de Chastity começa em 26 de outubro de 2002, quando ela ligou de Greenwood, Mississippi, para um parente. Ela avisou ao parente que estava em Greenwood e pretendia ir para Scooba, Mississippi. Ela também indicou que talvez fizesse uma parada em Meridian, que fica no caminho para Scooba. Chastity visitaria alguns primos lá, mas após a ligação, ninguém mais a veria ou teria notícias dela. A jovem de 24 anos estava viajando em um Ford Contour 1998 4 portas, cor turquesa, quando desapareceu. Não se sabe se ela foi à casa dos primos, o que dificulta limitar o local das buscas. Ou ela desapareceu entre Greenwood e Meridian, ou entre Meridian e Scooba. Ela pode ter sumido ao voltar para casa em Little Rock. Ninguém em nenhuma dessas áreas parece ter tido qualquer contato com ela, nem houve nenhum possível avistamento de Chastity ou do carro dela. As autoridades vasculharam a área e o possível trajeto da jovem, mas ainda não tem pistas sobre seu paradeiro. O veículo dela, com placas do Arkansas, não é visto desde o desaparecimento, e o caso segue sem solução, sendo ela considerada desaparecida e em perigo. Nenhum suspeito foi identificado em relação ao desaparecimento dela, e até 2026 não houve relatos de avistamentos ou pistas. Chastity teria hoje 47 anos, tem uma condição médica e costuma usar o apelido Puton como sobrenome. Ela foi descrita como uma mulher afro-americana, de cabelo preto, olhos castanhos, cerca de 1,70 metros de altura e 145 quilos. Ambas as orelhas dela são furadas, e na época em que desapareceu, ela usava uma calça verde de tecido elástico e uma camisa branca. A agência responsável pela investigação é o Departamento do Xerife do Condado de Kemper, e eles podem ser contatados pelo número 601-753-2255. Número 8. Nos primeiros anos do século XX, o equilíbrio de poder na Europa estava se tornando cada vez mais precário. O continente estava em relativa paz desde o fim das guerras napoleônicas, um século antes. Com o crescimento dos impérios, as nações europeias começaram a competir entre si no cenário mundial. Pactos defensivos foram formados na tentativa de manter a paz, mas isso também significava que bastava uma nação declarar guerra a outra para que todo o continente se envolvesse em combates. Com as tensões em alta, dois primos se reuniram para negociar a paz entre suas nações. O czar Nicolau II da Rússia e o Kaiser Guilherme II da Alemanha acabariam em lados opostos na Primeira Guerra Mundial. Mas, nas décadas anteriores ao início da guerra, eles eram bons amigos. Nicolau era casado com a prima de primeiro grau de Guilherme. Apesar de parentesco biológico distante, tratavam-se como primos e usavam os apelidos Willy e Nick. Apesar da relação próxima, não havia um pacto de defesa entre eles. Em 1905, os dois monarcas se reuniram para tentar mudar isso. No dia 24 de julho, os dois se encontraram no convés do navio alemão Berlim, na costa da Finlândia. Wilhelm levou Nicolau para inspecionar o navio e posou para fotos com marinheiros. Mas a parte mais importante do encontro foi a assinatura de um documento que ficaria conhecido como o Tratado de Björke. O tratado era um pacto defensivo. Se qualquer uma das duas nações fosse atacada na Europa, a outra viria em seu auxílio. Foi Guilherme quem insistiu na inserção das palavras na Europa. Isso queria dizer que se uma das nações fosse atacada na África ou Ásia, a outra não era obrigada a defendê-la. A inclusão deixou o Kaiser em conflito com seu governo, que buscava apoio russo contra a Grã-Bretanha na Ásia e França na África. Mas o Kaiser acreditava que isso os levaria a uma guerra desnecessária. Nenhum monarca teve apoio de seu governo para o tratado, que nunca foi ratificado. Ainda assim, eles se reencontraram depois. 2 anos depois, eles se reencontraram em uma cidade da costa báltica alemã, em um encontro muito divulgado, com fotógrafos da imprensa tirando muitas fotos dos dois monarcas. Foram fotografados usando os uniformes do exército um do outro como gesto diplomático.
O czar vestia o uniforme de coronel dos dragões prussianos, enquanto o Kaiser usava o uniforme de coronel cossaco. Desta vez, não assinaram nenhum tratado, apenas juraram um pacto de amizade eterna. Quem presenciasse os fatos daquele dia nunca imaginaria que, anos depois, os dois estariam em lados opostos de uma guerra. 2 anos depois, em 1909, houve outro encontro entre os dois monarcas e a família imperial russa, e esse foi muito menos divulgado, mas mais imagens foram registradas mostrando o Kaiser com Nicolau e seus filhos. Na véspera da Primeira Guerra Mundial, Nicolau e Guilherme trocaram telegramas na tentativa de impedir o início dos combates entre suas duas nações. Não havia pacto defensivo entre eles, mas a Rússia havia firmado um tratado com a França e há tempos era protetora da Sérvia. A Alemanha havia firmado tratados com a Áustria-Hungria e se preparava para entrar em guerra para defendê-la. Apesar de ambos os monarcas tentarem impedir o conflito, as tropas foram mobilizadas e dias após o último telegrama deles, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Número 7. Totti Tran Harriman teve uma vida realmente incrível. Suas raízes estavam ligadas ao Vietnã, onde ela nasceu em fevereiro de 1944. Ela cresceu na região sul do país, onde foi criada em Tay Ninh, uma cidade próxima a Saigon. Sua casa era às margens do rio Saigon, o que lhe trouxe afinidade por viver perto d'água depois. Quando tinha 22 anos, ela deu à luz seu primeiro filho, Minh. Mais tarde, naquele mesmo ano, ela perdeu o marido para a Guerra do Vietnã, que ainda estava em curso, e 2 anos depois, em 1968, ela conheceria um soldado americano, Clinton Harriman, um oficial da Marinha Mercante dos Estados Unidos. Clinton e Tat se apaixonaram à primeira vista e se casaram em uma cerimônia tradicional vietnamita. Eles construíram uma casa na zona rural de Tay Ninh e tiveram uma filha chamada Tu Hong. Por causa da guerra violenta, o casal teria que planejar como proteger a menina, pois sua origem meio vietnamita, meio American, a tornava alvo. Esse esforço levou a família a se mudar várias vezes, incluindo para as praias de Casco Bay, no Maine, e as águas rasas do Golfo do México, mantendo a vida à beira d'água, onde foram felizes. Todd se voluntariou como tradutor de vietnamita em hospitais de refugiados e estava ganhando bem, até pensando em comprar mais imóveis no Texas, na esperança de viver da renda de aluguéis e ficar mais perto do filho, agora adulto, e dos netos. A casa que ela estava pensando em comprar lhe daria novamente uma vista esplêndida do oceano. Ela estava animada com a ideia de se mudar para um lugar onde pudesse se reconectar com a família e estava ansiosa para fazer novas amizades. Ela queria ensinar nossos netos a pescar e ajudar a comunidade vietnamita em sua nova cidade. Mas Tati jamais teria essa chance. No verão de 2001, Tati, aos 57 anos, traçou uma rota entre League City, onde visitava o filho, e Corpus Christi, Texas, onde buscava comprar uma propriedade. O plano dela era pegar a rota cênica, a rodovia 35, em busca de possíveis casas. Ela saiu da casa do filho por volta das 5 da manhã, no dia 12 de julho de 2001, em um Lincoln Continental 1995, cor quartzo rosa, com a placa personalizada da Flórida, Totsi. O carro exibia um adesivo quadrado PJC no para-choque traseiro e um emblema dos Navy SEALs na frente. Cerca de 8 horas e 33 horas e meia após sua saída, um amigo de Todd tentou ligar para seu celular. O telefone tocou 4 vezes e foi para a caixa postal, mostrando que estava ligado. Às 10 horas e 30, o amigo tentou ligar novamente, mas foi direto para a caixa postal, indicando que o aparelho estava desligado. Naquela noite, ainda sem notícias dela, isso causou preocupação entre sua família e amigos. O filho dela ligou para o local onde a mãe ia se hospedar, mas descobriu que Toti não chegou. No dia seguinte, a mulher foi registrada como desaparecida na delegacia local. Buscas extensivas foram realizadas posteriormente entre League City e Corpus Christi, mas esses esforços não trouxeram nenhuma pista sobre o desaparecimento de Toti. Lincoln também nunca foi encontrado e continua tão misteriosamente desaparecido quanto Toti.
Com o passar dos anos, só surgiram fragmentos e informações esparsas sobre o desaparecimento, sem resultados. Relatos não confirmados de avistamentos de Todd surgiram entre o Texas e a Flórida. Testemunhas relataram tê-la visto com um homem afro-americano desconhecido. Ele era magro e parecia ter 20 e poucos anos na época. Ele foi visto dirigindo em Houston no dia do desaparecimento de Todd e é considerado possível suspeito. Segundo o Departamento de Polícia de League City, há suspeita de crime. Todd Tran Harriman é uma mulher asiática de cabelos pretos grisalhos e olhos castanhos. Ela é descendente de vietnamitas e tem cicatrizes no abdômen, uma de cesariana e outra de histerectomia. Também costuma usar óculos. No momento do seu desaparecimento, ela usava 7 pulseiras de ouro no pulso esquerdo, um pingente de colar de diamante, camisa, shorts e sandálias. Informações sobre o desaparecimento dela podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de League City pelo telefone 2813322566. Número 6. Muitas das fotos da pandemia de gripe espanhola são imagens assombrosas que mostram claramente a realidade do evento trágico. Mas às vezes, o contexto sombrio por trás de uma foto é menos óbvio. Foto tirada na Praça Portsmouth, o parque público mais antigo de São Francisco. A pandemia transformou o local de lazer em ambiente de trabalho, onde o tribunal policial da cidade tentava controlar o crime em São Francisco. Quando a gripe espanhola chegou a São Francisco, a cidade reagiu rapidamente. De acordo com reportagens de jornais da época, o primeiro caso da doença foi descoberto em 23 de setembro de 1918, depois que um homem voltou de uma viagem a Chicago. Os médicos agiram rapidamente e ordens foram dadas para que o homem fosse colocado em quarentena, mas a doença se espalhou antes que a ordem pudesse ser cumprida, e não demorou muito para que os casos disparassem. Em apenas uma semana, mais de 2.000 pessoas haviam contraído a doença. Medidas foram rapidamente implementadas para tentar manter o número de casos sob controle. Muitas dessas medidas são conhecidas hoje devido à pandemia de Covid-19. Moradores foram orientados a evitar bondes no horário de pico e locais públicos. Salões de dança e teatros fecharam. A medida mais evidente vista em fotos da época era o uso de máscaras médicas de gaze. Inicialmente, os cidadãos só eram incentivados a usar máscaras. Logo passaram a ser obrigatórias, e por cerca de um mês, a maioria das pessoas usava máscara diariamente. Assim como nos tempos modernos, evitar aglomerações era considerado importante. Isso era ainda mais evidente em locais fechados, onde as pessoas ficavam próximas. Na era moderna, isso geralmente significava trabalhar de casa e se reunir em espaços online. Em 1918, essa não era uma opção. O Tribunal de Polícia era um desses lugares que precisava continuar funcionando, mesmo quando o resto da cidade estava fechado. Além dos crimes comuns, o uso obrigatório de máscaras era mais uma lei para a polícia fiscalizar. No começo da pandemia, a maioria ficou feliz em usar máscara. Isso não queria dizer que sempre se lembravam de usar máscara. Alguns protestaram contra a obrigatoriedade do uso de máscaras e a consideravam inconstitucional. Só no dia 27 de outubro, 110 pessoas foram presas por não usarem a máscara corretamente. Segundo o chefe de polícia, se muitos moradores fossem presos, faltaria espaço nas celas. A maioria dos infratores recebeu multa de $5. Alguns, até reincidentes, tiveram penas curtas de prisão. Com o aumento da pressão sobre as forças de segurança, era essencial que os tribunais continuassem operando, e o tribunal ao ar livre da Praça Portsmouth foi fundamental para isso. Outras fotos da época mostram cenas estranhas, que na verdade são pessoas tentando lidar com o pior da pandemia que já haviam experimentado. Multidão em pé ou ajoelhada nos degraus de um prédio, todas de costas para a câmera. Essa era a congregação da Catedral de Santa Maria da Assunção, reunida para ouvir a missa e rezar. Medidas iniciais ajudaram a desacelerar a propagação da doença. Infelizmente, São Francisco suspendeu as medidas cedo demais. Não demorou muito depois que as medidas foram suspensas para que precisassem ser impostas novamente, já que os casos começaram a aumentar de novo.
Ao final da pandemia, cerca de 45 mil pessoas em São Francisco contraíram a doença e mais de 3 mil perderam a vida. Isso tornou a cidade uma das mais afetadas do país. Número 5. Entre um grupo de irmãos e irmãs está Immaculate Mary Basil, uma mulher indígena canadense, filha de Patrícia e Samuel. Ela tem 3 irmãos, incluindo Nick, Peter e Travis, assim como 3 irmãs, Crystal, Aida e Samantha. Segundo familiares, Immaculate, conhecida como Mackie, era muito próxima das irmãs mais novas, Crystal e Ida, que a consideravam carinhosa. Ela ajudava de qualquer maneira que pudesse quando alguém lhe pedia. Mackie nasceu em 8 de dezembro de 1985, data da festa da Imaculada Conceição da Igreja Católica Romana, que acredita-se ter influenciado a escolha de seu nome. Ela cresceu no sistema de acolhimento com as irmãs mais novas, fortalecendo seu laço inquebrável. Seus entes queridos a descreviam como uma pessoa introvertida, e ela raramente frequentava festas, não bebia nem fazia uso de entorpecentes recreativos, preferindo ficar em casa, limpando, decorando, navegando na internet ou passando tempo com seu filho pequeno. Esse comportamento introvertido e personalidade cautelosa deixaram sua família confusa ao saber que, em 2013, ela saiu sozinha para uma festa, cenário inesperado de seu desaparecimento. Em 13 de junho, Mac saiu de casa e foi à reserva Tashi para uma festa em uma residência. Não se sabe quem mais estava na reunião. Apenas 2 pessoas foram nomeadas publicamente. Uma dessas pessoas era Keith, primo de Mac, com quem ela se encontrou naquela noite. Ela também foi vista, segundo relatos, na companhia de um homem chamado Victor, que também era conhecido da família. Por volta da meia-noite, no dia 14 de junho, Mac sai da festa com Victor e Keith para ir até uma cabana localizada perto de Custy para buscar uma lata vermelha. Eles viajaram juntos em um caminhão branco e azul quando circunstâncias desconhecidas causaram o desaparecimento não resolvido de Immaculate Basil. Essa foi a última vez que alguém a viu ou teve notícias dela. Supostamente, Victor foi visto em Tashi 10 horas depois e suas roupas estavam encharcadas até o peito. No mesmo dia, Mac não atendeu às ligações da irmã preocupada. 3 dias depois, e após várias ligações a conhecidos, a família informou a Polícia Montada do Canadá, RCMP, o desaparecimento da mãe de um filho. Durante a investigação, a Polícia Montada do Canadá, RCMP, interrogou Keith e Victor, que disseram ter se envolvido em um acidente na estrada Leo Creek Forest Service Road. A história foi confirmada por partes do caminhão achadas perto de uma árvore na região. Eles alegaram que Mac se separou deles após o ocorrido. Os 2 homens passaram por testes de polígrafo e análise forense. Nada suspeito foi achado, ambos foram cooperativos. A RCMP começou as buscas uma semana após o desaparecimento ser comunicado. Cobriram a área por terra, área com cães farejadores, mas nada foi encontrado. Quando desapareceu, Immaculate usava calça de yoga cinza, tênis brancos e moletom preto com uma folha de bordo na frente. Ela levou um iPod Shuffle azul escuro e fones brancos. Nenhum desses itens foi recuperado da área de onde ela teria desaparecido. Quando a notícia do caso se espalhou, várias pessoas alegaram tê-la visto. Immaculate desapareceu em uma área que é considerada parte da Rodovia das Lágrimas. O caso aconteceu após o desaparecimento de sua prima, Bonnie Marie Joseph, que desapareceu da mesma forma vários anos antes. Immaculate é descrita como tendo cabelo preto de comprimento médio e olhos castanhos. Ela mede 1,65 m de altura e pesa cerca de 57 quilos. Informações sobre seu desaparecimento ou paradeiro podem ser encaminhadas à RCMP de Fort St. James pelo telefone 250-9968269. Número 4. À primeira vista, uma foto antiga de pilhas de paralelepípedos em uma rua movimentada pode parecer uma imagem de obras, mas, olhando mais de perto, percebe-se que as rodas posicionadas na frente das pedras não estão presas a carroças.
são bases de canhões apontados por pequenas aberturas nas pilhas de pedras. Esta foi uma das muitas barricadas construídas pelas ruas de Paris nos meses de primavera de 1871, depois que um governo revolucionário assumiu o controle da cidade. A Comuna de Paris foi formada após a Guerra Franco-Prussiana. O exército de Napoleão III foi derrotado pela Confederação da Alemanha do Norte. A Guarda Nacional Francesa assumiu o controle de Paris nos últimos meses da guerra e tentou resistir, mas acabou tendo que se render. Eles foram autorizados a manter suas armas, enquanto os governos nacionais de ambos os países faziam um acordo de paz. No final de janeiro de 1871, a guerra lhe havia terminado, mas seu impacto ainda era sentido em Paris. Os cidadãos haviam resistido a um cerco prolongado. Muitos empenharam objetos domésticos para se sustentarem durante os combates e ficaram lutando para sobreviver. Enquanto isso, a Guarda Nacional em Paris começou a ganhar poder político. Quando o Exército Nacional tentou retirar os canhões de Paris, em 18 de março, iniciou uma revolução. A Guarda Nacional reagiu contra o exército, que acabou recuando de Paris. O governo francês foi para Versalhes e o povo de Paris iniciou seu próprio governo. A Comuna de Paris ainda é um período controverso e divisivo na França até hoje. A Revolução foi considerada um ideal por Karl Marx e muitos governos comunistas e socialistas se nomearam em homenagem à Comuna de Paris. Grupos feministas apontaram aspectos da Revolução que indicam seu caráter feminista, enquanto anarquistas também a reivindicaram. A Comuna de Paris era composta por todo o povo de Paris, que formou muitos grupos e clubes políticos diferentes. Esses grupos muitas vezes se contradiziam e não se davam bem. O tema central da Revolução era que o povo de Paris deveria governar a cidade, direta ou indiretamente. Os comunardos também tinham um lado negativo, que apareceu ao tentarem defender a cidade de forças externas. Sem surpresa, o governo nacional e o exército não recuaram por muito tempo. Paris foi sitiada e, após apenas alguns meses, houve combates nas ruas. Barricadas foram erguidas para conter o avanço das tropas. Em revoluções passadas, as barricadas foram importantes centros de combate, ajudando a defender a capital contra quem tentava invadir. Mas Napoleão III havia realizado projetos de construção em Paris que tornaram as barricadas inúteis. As ruas foram alargadas, o que permitiu a passagem fácil das tropas. Isso não impediu os revolucionários de lutar bravamente, homens e mulheres defendendo as barricadas até serem aniquilados. Na última semana da Comuna de Paris, monumentos importantes dentro da cidade foram incendiados. A maioria dos historiadores atribui os incêndios aos comunardos, mas alguns acham que podem ter sido causados pelo bombardeio do exército. Os comunardos também tiraram a vida de reféns em retaliação pela perda de revolucionários que haviam sido capturados pelas forças nacionais. A última barricada a cair foi ou a da Rua Rempart, ou a da Rua Réveillon, ou a da Rue de la Fontaine du Roi. Todas foram defendidas com força, mas os comunardos foram dominados. Em 28 de maio de 1871, a Comuna de Paris chegou ao fim. Ela durou apenas 72 dias, mas seu impacto em Paris e na França como um todo perdura até os dias atuais. Número 3. Kirk von Ackermann parece ter iniciado seu envolvimento com os serviços militares e de inteligência nos anos 90, servindo como linguista de russo no exército dos Estados Unidos. Ele também foi oficial de inteligência na Força Aérea dos Estados Unidos, onde assumiu o cargo de vice-diretor de inteligência da OTAN em Kosovo. Kirk seria condecorado por atuar em operações em território inimigo. Durante uma missão, Kirk, aos 37 anos, foi dado como desaparecido em 2003. Era outubro. E Kirk, um contratado do Departamento de Defesa, trabalhava para a Ultra Services, localizada em Istambul, Turquia. Ele foi enviado a Tikrit, no Iraque, durante a Operação Liberdade do Iraque, um plano falho cheio de problemas. Alguns dos problemas presentes nesse projeto incluíam interferência política, expectativas irreais e uma séria falta de efetivo militar. Kirk está listado como desaparecido em 9 de outubro de 2003,
que é quando seu veículo foi encontrado abandonado na estrada entre Kirkuk e Tikrit. Momentos antes da descoberta do carro, Kirk havia feito uma ligação para seu colega, Ryan Manalik, e explicou que seu pneu estava furado e ele precisava de um macaco. Ao chegar ao local para ajudá-lo, Kirk não foi encontrado em lugar nenhum. No carro abandonado estavam todos os equipamentos dele, como telefone via satélite, computador, uma pasta e $40 mil em dinheiro deixados sem vigilância. A principal unidade de combate à fraude em aquisições do ACIDC dos Estados Unidos estava investigando o caso do desaparecimento de Kirk, assim como um incidente infeliz envolvendo Manalik, que ocorreu apenas 2 meses antes. Segundo o pai de Manalik, ele recebeu um e-mail do filho sugerindo que suspeitava que colegas da Ultra Services, empresa cujo site afirmava ter feito $14 milhões em negócios com o Pentágono, poderiam estar envolvidos em atividades fraudulentas com oficiais de contratos do Exército dos Estados Unidos. Um e-mail escrito por Manalik sugeria que ele temia por sua vida, mas ele não disse o motivo. O CID pode não ter conseguido confirmar se Kurt teve um destino infeliz, presumindo que ele foi vítima de uma tentativa de sequestro mal sucedida que pode ou não estar relacionada ao caso de Manalik. Os investigadores não divulgaram mais informações, pois o caso tem grande repercussão e ainda está em andamento. Kurt foi um dos 5 homens desaparecidos entre contratados do Departamento de Defesa desde o início da Operação Tempestade no deserto. O desaparecimento dele ainda gera controvérsia. Ele foi descrito como homem caucasiano de Moss Beach, Califórnia. Ele deixou uma esposa e 3 filhos e era o gerente da Sebel Systems em San Mateo, Califórnia. A investigação sobre seu desaparecimento continua e informações devem ser enviadas à delegacia mais próxima ou ao FBI. Número 2. Theodore Hall, com apenas 18 anos, foi o cientista mais jovem contratado para o Projeto Manhattan. Seu crachá exibe o número de segurança exclusivo de Hall, KK-19. Isso lhe deu acesso a uma das instalações mais secretas do mundo, e ele usou isso para repassar informações para a União Soviética como o mais jovem espião atômico. Hall cresceu em Nova York, filho de um judeu que imigrou para a América fugindo da Rússia imperial. Ele mostrou inteligência desde cedo, influenciado pelo ensino do irmão 11 anos mais velho. Hall pulou várias séries na escola e se formou no ensino médio com apenas 14 anos. Aos 16 anos, ele começou a estudar física na Universidade de Harvard, formando-se 2 anos depois. Um de seus professores em Harvard o recomendou para o Projeto Manhattan e ele foi contratado em 1944. O principal foco de Hall era calcular a massa crítica do urânio usado em uma das armas que seriam lançadas sobre o Japão. Hall logo se destacou no novo trabalho e foi nomeado chefe da equipe dessa parte crucial do projeto. Apesar da grande pressão sobre ele, enquanto ainda era adolescente, Hall aparentemente não demonstrava nenhum sinal externo de problemas. Mas muita coisa passava por sua mente. No verão de 1944, já era bem conhecido entre os cientistas de Los Alamos que o principal objetivo da arma não tinha nada a ver com as potências do eixo. Ficou claro que a Alemanha não conseguiria construir uma arma nuclear. Em vez disso, os oficiais do exército estavam muito mais preocupados com a URSS, que ainda era aliada dos Estados Unidos naquela época. Muitos cientistas do Projeto Manhattan temiam o impacto das armas nucleares no equilíbrio de poder global. Construir uma arma para se preparar contra um ataque alemão com uma arma semelhante era uma coisa. Mas se os Estados Unidos fossem o único país com uma arma nuclear, ele não via sentido nisso. Muitos escreveram ao presidente pedindo que não lançasse as armas sobre o Japão, mas não se sabe se Truman recebeu a petição. Hall era um dos cientistas preocupados com os Estados Unidos, sendo o único país com armas nucleares. Se só um país tivesse esse dispositivo destrutivo, ninguém poderia impedi-lo de cair no mesmo autoritarismo que estava sendo derrotado na Europa. Na opinião de Hall, compartilhar os esquemas das armas nucleares com a URSS
era a única maneira de garantir um equilíbrio de poder e a paz através da destruição mútua assegurada. Em outubro de 1944, Hall voltou para casa em Nova York, oficialmente para uma celebração de aniversário. Durante a visita, ele parou na sede de uma empresa soviética e recebeu o nome de um agente da NKVD para quem poderia passar informações. Hall repassou informações sobre os cientistas que estavam trabalhando em Los Alamos, a organização da equipe e os detalhes sobre o próprio dispositivo. Ele não foi o único espião atômico que repassou informações sobre o Projeto Manhattan, mas pode ter sido quem forneceu as informações mais úteis para os cientistas soviéticos que tentavam criar sua própria arma. Só em 1950 que o exército dos Estados Unidos começou a suspeitar de Hall por espionagem, mas, nesse momento, ele já havia deixado o Projeto Manhattan e estava estudando na Universidade de Chicago. Seu nome apareceu em cartas decifradas entre espiões soviéticos. Ele foi entrevistado, mas como só tinham mensagens decifradas como prova, os militares decidiram não acusá-lo. Ele se tornou um biofísico e viveu até 1999, quando faleceu aos 74 anos de idade. Número 1. Foi em 1988 que Dominique Arduin, uma mulher cujas raízes vêm de Paris, França, decidiu se mudar para a Finlândia. Ela encontrou trabalho lá como guia na Lapônia finlandesa e manteve dupla cidadania. Ela, de acordo com sua própria biografia, teve uma vida e tanto. Ela cresceu nos Alpes após ficar órfã jovem. Ela supostamente foi diagnosticada com câncer e se recuperou. Muito tempo depois, descobriu-se que essa breve história sobre o passado dela fora inventada. Apesar de ter inventado sua história, Dominique continuou reverenciada e manteve um objetivo do qual não desistiu, tornando-se pano de fundo para seu misterioso desaparecimento, ainda sem solução. Dominique queria ser a primeira mulher a chegar sozinha ao Polo Norte geográfico esquiando. Em 2001, ela partiu nessa missão e naquela primavera alcançou o Polo Norte magnético. Em 2003, ela partiu em direção ao Polo Norte geográfico, mas não conseguiu atravessar o terreno implacável. Ela foi resgatada da paisagem nevada, mas não antes de alguns de seus dedos dos pés sofrerem congelamento, levando à amputação posterior. Mas Dominique não se deixou abalar, e em março de 2004, aos 43 anos de idade, ela partiu para sua segunda tentativa de ser a primeira mulher a esquiar sozinha até o Polo Norte. Sua base era o norte da Finlândia, onde seu amigo Tuomo Jantunen atuava como diretor executivo da Associação Finlandesa de Atividades ao Ar Livre. No dia 5 de março, Dominique partiu do Cabo Arkadicheski, na Sibéria, rumo ao Polo Norte geográfico, aventurando-se pela calota de gelo. Ela levou tecnologias de comunicação avançadas e comida para 17 dias. Para chegar ao destino, ela precisaria cruzar terrenos difíceis, neve, frio intenso e remar de caiaque entre blocos de gelo. Porém, um dia após iniciar a jornada, ela perdeu contato com a base. A ausência de comunicação levou a uma operação imediata de busca e resgate, com o helicóptero sobrevoando em busca de sinais dela. Embora não tenham localizado Dominique, os socorristas conseguiram resgatar outro viajante, Frédéric Chamard Baudetz, desaparecido um dia antes em missão separada. Nos dias seguintes, as equipes voltaram à rota que achavam que Dominique havia seguido, mas não encontraram nada. Os esforços de busca seriam encerrados até o final daquele mês. Após seu desaparecimento, amigos e colegas descobriram que sua história sobre seu passado alpino era falsa e localizaram sua irmã e tio. Segundo familiares, Dominique já havia sumido antes, mas não explicaram em que circunstâncias. Esses parentes acham que ela está viva e pode morar em outro lugar. O tio de Dominique disse que ela talvez tenha começado uma nova vida na Rússia. Não se sabe o que a mulher de 43 anos vestia ao desaparecer, mas ela é facilmente identificada pela ausência de alguns dedos dos pés amputados após congelamento. Ela tem olhos azuis e, na época do sumiço, usava cabelo loiro curto.
Informações sobre ela podem ser comunicadas à delegacia de polícia ou departamento do xerife mais próximo. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.